Os jogadores do Internacional já estão em Goiânia, onde o Internacional enfrenta a equipe do Atlético Goianiense nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Roger Machado até que teve algumas notícias positivas, vindas do departamento médico, jogadores que eram dúvidas e que acabaram sendo relacionados por conseguirem uma boa recuperação ao longo da semana. Com isso, ele tem mais opções para montar um time que já está definido para a partida que pode colocar o Inter, quem sabe, em uma situação mais confortável, mais próximo da primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente fala também a respeito de Gabriel Carvalho, que recebeu neste sábado a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 e com isso desfalca o Internacional em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Falamos também sobre a busca colorada no mercado, porque um lateral direito está sendo procurado e um novo capitão surge no meio do vestiário colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 17 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? A gente começa falando sobre a chegada da delegação colorada em Goiânia, onde o Inter enfrenta o Atlético Goianiense nesse domingo, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o técnico Roger Machado tem que recebeu algumas notícias boas. A lista de relacionados foi divulgada pelo Internacional e teve, por exemplo, a presença de Thiago Maia e também de Wesley, jogadores que tiveram alguns problemas na vitória sobre a equipe do Juventude e em função desses problemas eram dúvidas, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas eles se recuperaram a tempo, viajaram e devem estar à disposição do técnico Roger Machado. A ausência fica por conta do goleiro Fabrício. Ele teve uma lesão na perna, na tíbia, no treinamento. E em função disso ele não viajou. O Inter vai com Rocher e Antony como os goleiros à disposição do técnico Roger Machado. Um provável time do Internacional tem Rocher no gol, uma dúvida que existe na lateral direita. Porque o Roger elogiou bastante o Bruno Gomes atuando por ali, mas o Bruno Gomes não é um jogador da função. E ele tem agora, recuperado de lesão, o Igor Gomes, que já jogou mais vezes naquele setor. Então é ver se ele vai apostar mais uma vez no Bruno Gomes como um lateral direito, ou se ele vai colocar o Igor Gomes, que é um jogador do setor. A dupla de zaga tem Vitão e Gabriel Mercado, e o Bernabei é o lateral esquerdo. O meio-campo terá Fernando e provavelmente Bruno Henrique ao lado dele, o Thiago Maia descansando um pouco, e uma linha de 3 meias, com Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Wesley. Na frente, Ener Valencia. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Atlético Goianiense, tá? Bom, avançando na pauta, eu quero falar sobre departamento médico, porque o Inter divulgou uma atualização do departamento médico. O Alan Patrick, por exemplo, já começa a fazer trabalhos no gramado do CT de Alvorada. A gente já percebeu alguns desses trabalhos ao longo da semana. Ele está evoluindo no processo de recuperação dele da lesão muscular que o Alan Patrick teve, que o tirou das últimas semanas do time do Internacional. Ele tem aí mais uma semana, 10 dias de recuperação, tá? O Alan Patrick, então, é um jogador que em breve pode estar voltando ao time do Internacional, e isso é importante para uma situação que eu vou trazer na sequência. Depois, o Borré. O Borré já está na fase de retreinamento. Também mais 10 dias aproximadamente para o Borré ficar à disposição. O Luca tem dores musculares e o Wanderson tem uma contusão na panturrilha esquerda, jogadores que também estão fora do Inter em função de problemas no departamento médico, tá? Bom, avançando na pauta, eu gravei na tarde deste sábado um vídeo aqui no canal falando a respeito de Fernando, que deverá ser titular na partida contra o Atlético Goianiense nesse domingo. Ele é de Goiânia, né? Então, inclusive vai jogar em casa na capital de Goiás. E ele vem sendo, aos poucos, uma liderança nova no vestiário do Internacional. É um cara que tem muita influência nos jovens jogadores, no Gabriel Carvalho, por exemplo. O Fernando é um cara que encosta muito. Ele é um cara que tem um papel de fala junto ao torcedor importante. Ele dá a cara a tapa, ele dá explicações nos momentos mais adversos. E dentro de campo ele tem um papel de liderança também, de indignação, que tem sido importante. E eu falo sobre essa liderança do Fernando nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, porque ele tem se tornado um capitão moral deste vestiário colorado, tá? Mas eu quero falar a respeito de Gabriel Carvalho, tá? Porque saiu neste sábado a lista de convocados de Ramon Menezes para 2 amistosos contra o México, que a Seleção Brasileira Sub-20 vai fazer. E nessa lista de convocação está
Gabriel Carvalho. Não só o Gabriel Carvalho do Inter, o Henrique Menck, que é goleiro do time sub-20 do Internacional, também está nessa lista de convocação, tá? E isso significa uma série de coisas. Primeiro, é a primeira vez que o Gabriel Carvalho vai ter passagem por seleção de base, tá? Nem seleção sub-17 ele tinha muitas experiências. Agora na sub-20 ele vai pela primeira vez ser convocado pela seleção brasileira sub-20, uma categoria acima da dele, inclusive, mas pelo destaque que ele vem tendo no profissional do Internacional, inclusive, ele foi um jogador que, enfim, foi chamado para a seleção brasileira sub-20 e vai ter essa nova oportunidade. E seleção brasileira sub-20 é uma seleção que desperta muito interesse de todo mundo, e em especial de olheiros, de scouters da Europa. Então, se existe uma sondagem, se existe um monitoramento em cima do Gabriel Carvalho, esse monitoramento vai aumentar muito a partir de agora e vai se tornar mais quente a partir de agora. O jogador que passa por seleção brasileira sub-20, ele é mais valioso, ele é mais valorizado, em especial quando o guri tem 17 anos de idade, e hoje, inclusive, sábado, é o aniversário do Gabriel Carvalho, ele completou 17 anos nesse sábado, então ele vai chamar muito a atenção se tiver uma sequência de convocações para a Seleção Brasileira Sub-20, e a primeira convocação já é agora, tá, para essa sequência de amistosos. Tem um detalhe, ele fica de fora do time do Internacional, tá? Ele joga no dia 1º de setembro contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. E se reapresenta, ou melhor, se apresenta na Granja Comari, a Seleção Brasileira Sub-20, no dia 2. E ele volta no dia 9. Não existem datas marcadas para o Internacional ainda nesses dias. Mas provavelmente o Gabriel Carvalho vai perder 2 jogos de Campeonato Brasileiro, tá? A gente não sabe quais ainda, porque tem muitos jogos atrasados, eles serão remarcados. Mas 2 jogos, 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Gabriel Carvalho deve perder, mas é algo muito positivo. Dado como muito positiva a convocação dele para a Seleção Brasileira Sub-20, ele sendo um garoto de apenas 17 anos de idade, tá? O Inter está buscando a contratação de laterais direitos, e esse é o principal foco no momento do elenco colorado. O Roger chegou a dizer que talvez fossem necessários 2 laterais direitos, e saiu neste sábado o nome de mais um lateral procurado pelo Internacional ou especulado pelo Internacional, que é o Juan Barinaga. Ele tem 23 anos de idade e joga no Belgrano da Argentina, tá? Só que não é uma negociação que tem avanços por enquanto, é só um nome especulado. O Revista Colorada conversou com um empresário do Juan Barinaga que negou inclusive contato do Internacional com o empresário. E o grande ponto muitos nomes têm surgido de lateral direito para o Internacional. Mas concreto mesmo, uma negociação efetiva por um jogador, ainda não existe. Talvez o Vitinho do Burnley tenha sido o jogador mais perto disso, mas ainda assim é um jogador muito caro também para o mercado do futebol brasileiro. O Inter vai contratar, mas até agora a gente não tem ideia nenhuma de nome que o Inter pode buscar para essa posição. O Inter tem aí mais 15 dias aproximadamente para contratar um lateral direito nessa janela, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds do Internacional nessa partida contra o Atlético Goianiense. Jogo às 4 horas da tarde e odd do Inter 2,37. O Inter é favorito. Empate 3,1. Atlético Goianiense está pagando 3,2. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!